para esse curso roda o Brasil inteiro, né? Nós estamos dando isso praticamente nas principais capitais do Brasil e no exterior também. Temos também uma programação em Portugal, que nós vamos dar no Porto, esse curso. É um curso que as pessoas têm uma peculiaridade muito grande, porque ele é prático. E ele é prático no sentido de que você pode usar todas as técnicas que nós utilizamos nesse curso, nós podemos utilizar eles no dia a dia. Sim. Que é uma dimensão que poucas pessoas têm noção, né? Do que é energia, o que é isso, o que nos afeta no nosso dia a dia. Nós percebemos a plástica das pessoas, se ela está boa, bonita, se ela é feia, se está bem-humorada, se não está. Mas o que está por trás disso? Por trás disso tem a energia que passa, que transmite, que troca. Isso ela é sentida no nosso dia a dia, mas nós não avaliamos isso com a total precisão e o quanto isso nos afeta no nosso dia a dia. Sim, e como é que isso pode ser usado? Quais são os pontos-chave desse trabalho? Os pontos-chave desse trabalho é dar conscientização a todas as pessoas dessa realidade energética que todos nós temos. Pois é, mas como é essa realidade? É isso que eu quero saber. Como é que a gente trabalha isso? Porque tem muito disso mesmo. Às vezes a gente encontra uma pessoa e fala assim, a minha energia não bateu com a energia dessa pessoa. Às vezes não tem nada, foi o primeiro encontro, o primeiro momento. Pois é, e a pessoa... Pois é, o que está atrás disso? A troca de energia. Quer dizer, eu reconheci no padrão daquela pessoa um padrão que me foi agressivo, que foi incômodo e que me afetou. Então nós temos que entender essa realidade da seguinte forma. Quando eu entro num ambiente e eu digo que esse ambiente está carregado, por que eu digo que ele está carregado? É uma expressão usual. Sim. E as pessoas, se eu perguntar para alguma pessoa, mas por quê? A pessoa não sabe dizer por que está carregado, mas é algo que afeta negativamente a pessoa. E tem ambientes que afetam negativamente. E se a pessoa ficar muito tempo nesse ambiente, ela vai ter alguma doença. Isso vai provocar um mal-estar, podendo chegar a uma geração ou a deflagrar algum mal-estar orgânico, físico, fisiológico. Mas ela consegue bloquear essa energia? É isso que a gente vai promover no curso. Primeiro a identificação, se a energia é positiva, negativa e essas interações que nós todos fazemos. E depois poder se defender disso. Por exemplo, mal olhado. Existe mal olhado? O que é um mal olhado? O que é um quebranto? Que é uma criança, por exemplo, Sim. que as pessoas às vezes... Vai botar quebranto. Botar quebranto, mal olhado. Aquela pessoa que chega na casa da pessoa, que nós sabemos que ela tem um mal olhado, né? Olho gordo. Mas isso existe, né? Pois é, a pessoa existe olha para... Existe, né? Olha para aquela planta e diz, que planta linda. O que acontece no dia seguinte? A planta... né? Existe, claro que existe. Mas o que está atrás disso? Energia. Trocas de energias. Então, essa pessoa... por uma questão de índole, de personalidade, por inveja, muitas das vezes, ela quer tanto aquele objeto, se ela não faz uso da posse daquele objeto, ela vampiriza a energia a tal ponto que aquela planta, aquele animalzinho, aquela criança, no caso da planta pode chegar a morrer, um animalzinho pode também chegar a morrer, e uma criança às vezes fica amuada, não come durante algum tempo, né? Sim. Isso mas tem gente que faz isso já sabendo que está fazendo isso. A grande maioria não sabe não. A pessoa tem isso por índole, mas não sabe que ela é a causadora disso. A grande maioria não sabe, uma grande maioria é inconsciente com relação a isso. E não é por maldade, então às vezes a pessoa, a pessoa tem uma inveja, tem uma carência, às vezes não tem filho, não pode ter filho, e vê uma mãe com um filho exuberante, bonito, toda feliz, e aquela felicidade a incomoda, ela se sente mal com aquilo, então é como é que ela desejasse ter aquilo e não pode ter aquilo. Então essa personalidade absorve a energia da outra, e ao absorver a energia da criança, por ser uma criança não ter tanta defesa, ela fica amuada, ela não come. Mas como tem técnica? Como evitar isso? Claro. Evitar na criança, porque a gente consegue bloquear. A mãe pode fazer com que a criança não crie problema para a criança. Por exemplo, quando uma criança está com quebranto, vamos botar isso entre aspas, ela não leva para uma benzedeira, normalmente, isso se fazia antigamente, ainda se faz muito hoje. A própria mãe pode trabalhar com energia com a criança de forma a equilibrar, que isso supera rapidinho. Ela volta a comer naturalmente. A questão é, a mãe não está entendendo o que está passando com a criança. Sim. Na medida que souber que está entendendo o que está acontecendo, ela tem como ajudar a criança.
ia quebrar esse processo, e ela voltar a comer. E ia também se defender desse tipo de pessoa que tem esse tipo de comportamento. Então isso tudo vai ser falado no curso? Claro, nós vamos estar... Qualquer pessoa pode fazer esse curso? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer, porque todos nós, em tese, trocamos energias uns com os outros o tempo todo. Tanto é que tem uma doença chamada burnout, que é uma doença pelo excesso de contato com pessoas, que é dado muito a terapeutas, psicólogos, fisioterapeutas, professores, principalmente professores. E no Brasil tem uma quantidade enorme de professores com burnout, que é uma doença do contato, onde a pessoa fica sugada por as pessoas carentes que elas tratam. Eu não sei se tem a ver, se funciona também, mas eu conheço um grande político que ele faz um trabalho de energização, acho que toda semana, sei lá de quanto em quanto tempo, porque ele tem que pegar na mão de todo mundo. Esse é um fato. Né? E aí ele fica suga a energia. Suga e perfeito. Tocar a mão de cada um, mas não é necessário só tocar a mão, não. Tocar a mão, há uma troca de energia ostensiva no aperto de mão? Com certeza há, e bastante. Se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que tem algum tipo de desequilíbrio emocional, energético, isso vai sugar, é a mesma coisa. Todo doente suga a energia do médico. Todo doente suga a energia do fisioterapeuta. Todo doente suga a energia do psicólogo. Então, essa troca de energia, ela está o tempo todo. Se tem uma pessoa carente de um lado, está sugando a energia do outro. A questão é como se defender disso. E nós vamos apresentar técnicas, vamos vivenciar técnicas para evitar isso. Então, fazer uma blindagem, talvez. Na realidade, a melhor blindagem que a gente pode fazer é saber o que está acontecendo para tomar a atitude mais adequada. Porque também se blindar, eu vou impedir de haver essas trocas. Existem trocas muito prazerosas, por exemplo, uma troca entre um parceiro, um casal, Sim. Por exemplo, numa relação de carinho, de afeto, ambos têm que estar abertos para ver essa sinergia e ambos tirarem proveito dessa sinergia e ambos crescerem com isso. E, eventualmente, como um esteja numa condição mais desfavorável, um suprir temporariamente aquela queda. E isso faz parte do casal, do crescimento do casal. Então isso também é uma das manobras? Claro. Assim, tentar você equilibrar o outro, por exemplo, o seu parceiro, o seu filho. Por exemplo, digamos assim, seu filho saiu para a balada e voltou todo alterado, porque aquela balada teve lá uma briga, teve isso, ele voltou alterado e não consegue dormir. Você pode fazer um trabalho energético com o seu filho de forma que ele tenha um sono mais tranquilo. Quantas pessoas têm terror noturno, por exemplo? Muito desse terror noturno é pelo processo de energia, que aquele ambiente não está adequado. Se também pudesse avaliar a energia e melhorar o ambiente daquela criança, ela provavelmente teria um sono mais adequado, mais prazeroso. Sim. Então, nós vamos estar dando ferramentas para as pessoas poderem lidar com as suas energias no seu dia a dia. Sim. E às vezes, uma coisa que a gente sempre discute aqui é quando no local de trabalho a pessoa começa a se destacar. E a inveja, dor de cotovelo começa a aparecer. Isso. E essa pessoa muitas vezes adoece, às vezes começa a ter depressão, às vezes começa a ter problemas que não tinha antes. Isso também faz parte desse... Não, fora aqueles processos de macumba mesmo, né? Quer dizer, são trabalhos energéticos promovidos a partir de um ritual e a pessoa mais suscetível a isso acaba sendo influenciada por isso. Isso também funciona, porque é um processo energético e atrapalha a vida dos outros também. Sim. E a pessoa pode se defender de tudo isso, se ela for mais firme com relação ao processo energético dela. Sentir alguma alteração, ela tem ferramentas para ela poder se proteger disso. Sim. Na realidade, macumba e pensar mal do outro é a mesma coisa. Por exemplo, se eu penso muito mal de alguém e quero o mal dessa pessoa, é como se fosse uma macumba. Eu estou jogando a minha energia para prejudicar o outro. Sim. Mas só que a pessoa sente essa energia. Mas a macumba também pode ser, eu não entendo muito não, mas ela também pode ser feita para o bem, não pode? Ou não? Olha só, vamos pensar bem. Se eu vou fazer um ritual para querer prejudicar alguém, é uma coisa. Eu estou fazendo mal para alguém. Mas se eu estou querendo fazer uma macumba para me beneficiar, eu estou fazendo mal para alguém, né? Sim.
Talvez. Entende? Mas não é esse o nosso A questão, assunto, a questão é a essa seguinte, questão. eu tenho que fazer algo daquilo do meu esforço pessoal. Quer dizer, eu vou ter que estudar para passar no vestibular. Não adianta fazer macumba para passar no vestibular. Eu tenho que estudar para poder Sim. passar, entende? Então, quer dizer, se eu vou fazer artifícios extra para poder me dar bem, é negativo isso. Então, de qualquer maneira, qualquer processo. Então, o ideal é você se conscientizar da sua relação energética e trabalhar ela de tal forma que você possa estar bem para ajudar os outros. Sim. Começando pelos seus familiares. Mas, professor, uma coisa que eu queria saber. Já entendi como é que é a troca de energia, né, assim, ou a captação de energia de uma pessoa para outra, ou de um lugar que às vezes tem uma energia pesada. Mas existe também a energia boas. de objeto? Olha só, digamos o seguinte, se você pega, por exemplo, pegar um copo, e se você emocionalmente usa esse copo de forma negativa, toda vez que você está deprimida, usa aquele copo, bota uísque, começa a fazer, usando ele de forma... essa energia de depressão vai ficar no copo, mas você usa um copo para exaltar, por exemplo, o aniversário, exaltar a alegria e tal, esse copo temporariamente fica impregnado com essa energia. Sim. Então, agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você tem um objeto, que você tem muito carinho por esse objeto, muito carinho, e em dado momento você tem um dissabor. Então e se você estava com aquele objeto, ele pode ficar impregnado com isso. Uma casa, por exemplo, se você vai para uma casa que houve uma tragédia, por exemplo, aquela tragédia fica impregnada na parede durante um bom tempo. Então, mas existe forma também de limpar também. De limpar essa casa, existe forma de limpar também. E quando a gente compra, por exemplo, roupas em brechó, quando a gente Esse é um problemão. Né? É um problema. Coisas usadas. Assim, é um problemão. Dependendo da pessoa, você está trazendo para dentro da sua psicosfera ou do seu corpo a energia daquela pessoa. Mas isso tem como limpar também? Depende. O que eu digo depende? Às vezes dá tanto trabalho para limpar que é melhor jogar fora. É melhor não, né? Jogar fora, entende? Então, a casa é mais fácil porque é mais caro. Né? Mas às vezes o melhor é vender para alguém que não esteja tão sensível com aquelas energias. Tem pessoas que não tem tanta... como a gente chama? É tão casca grossa que não sente tanto a impressão daquele ambiente. E com o tempo isso pode ser limpo também.